Metas são uma parte tão integral da nossa cultura, né? Seja metas de fim de ano, esses guias de produtividade que dizem para você colocar uma meta e aumentar ela em 10 vezes para você atingir o seu objetivo. Eu acho que eles estão todos errados. Nesse vídeo eu vou te falar por que metas nunca me ajudaram e por que metas podem lhe fazer mal no nível físico, espiritual e podem até abaixar seu nível de testosterona. Bem, por que metas? Metas, você tem um objetivo definido e tal, você vai em direção a ele. Mas a questão é que quando você foca nesse seu objetivo, existem diversos problemas que podem surgir. O primeiro, você pode estar medindo a coisa errada. Você pode falar, eu quero deixar, você pode estar falando, e colocando a meta no caso, né? De, eu quero perder peso. Quando na verdade o que você quer é um corpo definido. Então pode ser que daqui ao tempo que você colocou sua meta, sei lá, 3 meses, 1 ano, você esteja com mais peso, mas você esteja com um peso que você ganhou de músculo. E aí você esteja mais definido. Então você atingiu o que você queria, mas você falhou na sua meta. Porque sua meta era perder peso e não atingir um corpo mais definido. Então, existe esse problema de você colocar a meta errada, colocar a métrica errada. Isso aí já é um grande problema, porque você vai sentir que você falhou essa meta. E esse é um segundo ponto. Porque quando você falha em metas, quando você sente esse sentimento de fracasso e tal, que às vezes pode ser muito comum com essas metas que você mesmo se impõe, e aí você consegue fazer esse feedback de você falar para si mesmo negativamente, se colocar para baixo, tal, isso é uma coisa que vai te atrapalhar imensamente e vai até abaixar sua testosterona, porque quando você perde e tal, isso é uma coisa que dá um feedback negativo para o seu corpo e aí ele abaixa os níveis de produção de testosterona. Diferente de quando você sente que você está ganhando, que você está avançando e tal. E é uma coisa que você pode fazer sem uso de metas também. Você sem o uso de metas, você pode sentir que você está avançando muito mais todos os dias em direção àquele seu objetivo final. E você não ter metas não é você não ter objetivo, mas é você focar no processo ao invés do objetivo. Você focar na jornada, porque às vezes quando você dá tempo para o tempo, quando você se permite aprender as coisas mais lentamente, você consegue encontrar novas vertentes, você consegue aprofundar muito mais no assunto. É uma coisa que você vai ter um conhecimento muito mais profundo porque você se deu tempo para conhecer aquele assunto. Ao invés de você avançar, eu tenho que atingir esse objetivo e você ficar naquela pressão e você ficar naquele estresse. Isso é uma coisa que, se você não tem por que colocar esse limite de tempo, não tem por que você colocar, cara. E se você acredita em coisas de energia, esoterismo, essas coisas, eu tenho um certo nível de mediunidade e, além disso, conversei com outras pessoas dessa área e tal. Quando você coloca uma meta, quando você foca muito no objetivo, meio que o universo conspira para te afastar daquele objetivo. Você vai ver que vai ficar cada vez mais difícil e você vai ficar obcecando aquele objetivo e não vai dar certo e não sei o quê. Então, quando você quiser fazer alguma coisa, você não vai falar, eu quero perder peso, usando o exemplo que a gente já colocou. Você fala, eu vou tomar os passos que vão me levar em direção ao corpo mais estético, que é o que eu quero. Então, você tomando esses passos, você levando o objetivo como processo em si, o processo é o objetivo, isso vai permitir que você avance muito mais. Isso vai permitir que você esteja sempre fazendo aquele progresso. Bem, quais são os exemplos, que eu tenho para isso? Um grande exemplo é um dos maiores lutadores do Brasil, Rickson Gracie. Até no livro dele, que eu tenho lido recentemente, você pode perceber que eu estou falando bastante dele aqui nesse canal, mas é um livro que eu recomendo muito, ele é muito bom. No livro ele fala que ele aprendeu yoga com Orlando Cane, e nessa yoga era um estado meio meditativo, assim, onde ele deixava o corpo dele fluir e tal. E a partir desse momento ele deixava de se preocupar com vitória e derrota, e ele começou a ganhar muito mais depois disso, porque ele não se preocupava mais com vitória e derrota, ele não estava focado na meta, vou ganhar tantas lutas. Não, ele estava focado no momento, ele só queria fazer o melhor dele, trabalhar na luta, ele estava 100% presente na luta, sem pensar em vitória, em derrota, no que ia acontecer depois. E isso sempre é verdade. Quando você deixa de focar no objetivo, quando você foca no processo, fica muito mais fácil de você atingir esse estado meditativo, de você atingir esse flow, que é a coisa que todos os grandes profissionais almejam, esse estado de flow, onde você ignora o mundo exterior e você só foca naquele trabalho, e o tempo parece voar.
A dica de hoje é essa. Não coloque metas, foque no processo, foque em tentar fazer o seu melhor e avançar aquilo ali. Você vai se permitir muito mais, conhecer mais coisas, você não vai estar se limitando